vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo que eu acho que vai ser muito engraçado pra vocês de assistir, que é um vídeo reagindo ao primeiro vídeo desse canal. Pois é, um grande caos que foi o primeiro vídeo desse canal, que me dá aflição, vergonha alheia. Eu não sei descrever o que eu sinto a pensar neste vídeo, mas nós vamos assistir e reagir a ele depois de muito tempo, porque eu cheguei a reassistir, mas assim, a minha memória ela é curta. Eu não lembro mais os conteúdos certinho, os fatos que eu falei. Eu sei que é o primeiro vídeo do canal onde eu falo fatos sobre mim pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Nesse vídeo, com certeza, eu falei fatos tipo pra ser a menina legal e pra agradar as pessoas. Eu vou desmentir isso nesse vídeo também. Enfim, vamos lá. Primeiro vamos reagir a essa thumb, né? Essa thumb maravilhosa aqui que tá pra vocês. Esse, inclusive, foi o primeiro vídeo onde não tá a estéticazinha das letras brancas que eu carrego até hoje no canal. Não dá nem pra ler praticamente o que tá escrito, porque tá ali uma letra vermelha, mas bem pequenininha, não dá pra entender nada. E eu assim, porque era moda, tá? Nessa época, essa pose era moda. Essa foto da thumb, inclusive, foi tirada em outro dia, não foi no dia que eu gravei, então não tem nem sentido. Eu acho que eu gravei só porque eu precisava de uma foto pra thumb. Detalhe, esse vídeo eu acho que eu gravei ele, tipo, antes do meio do ano, porque o vídeo foi postado no meio do ano. Eu sei que esse vídeo ele ficou guardado por uns 2, 3 meses, até eu ter coragem de realmente postar ele no YouTube. Mas enfim, sem mais delongas, vamos dar sequência, né, a esse react. Que assim, eu tenho medo do que eu vou assistir agora. Eu vou ler a descrição do vídeo pra vocês. Salve pessoas, vocês também carrego até hoje também, que é o bordão. Pelo menos o bordão, ele é sustentado até hoje. Decidi voltar a gravar vídeos pro YouTube. Espero que vocês gostem do conteúdo. Aproveita e já se inscreve pra ficar ligadinho nos vídeos. Ah, eu ainda tava tímida aqui, não tava tacando rede social e tudo. Eu tava bem tranquilinha. Só postei isso com o vídeo e sumi. Eu lembro que eu postei, divulguei e morri do coração. Eu vou ficar olhando pra frente porque o meu computador ele está aqui, mas todas as informações estarão aqui do lado pra vocês. O meu quarto, né, gente, que era bem menininha, né, aí eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos, essas prateleiras, inclusive, eu tenho até hoje. Só que hoje elas estão repletas de livros, né? Então, assim, ali eu doei metade desses ursinhos. Os que a Lua não pegou, porque a Lua, quando chegou, ela adorava destruir meus ursos. Tanto que metade desses ela destruiu. Eu consegui salvar alguns. Alguns eu não consegui me desfazer, porque, assim, eu realmente tenho um apego emocional. Conta a história da minha vida, né? Tem ali uma boneca que meu pai me deu. Tem também a primeira boneca da minha vida, que eu chamava ela carinhosamente de Júlia, que era o nome da minha primeira melhor amiga. Essas foram praticamente as que sobreviveram. O restante ou a Lua destruiu ou eu realmente doei pra alguma criança. Tinham 2 bonés ali pra pagar de descolada, pagar de skatista, mas eu quase não usava eles praticamente ficavam realmente na parede. Eu só usava quando ia pra praia e olha lá. Mas muitas das coisas que estavam ali na prateleira da direita eu ainda tenho, exceto ali aquele balde que era coisas de slime, eu vendi slime. Mas eu ainda tenho algumas coisas, por exemplo, esse cofrinho da Turma da Mônica amarelo. Inclusive, pra quem não sabe, o meu apelido quando criança, da minha família mesmo, o bullying não era externo, ele era na família mesmo. Meu tio me chamava carinhosamente de Mônica, porque era baixinha, dentuça e gorducha. As bochechas, inclusive, continuam aqui pra comprovar. Tenho também esse quadrinho aí onde eu tô dormindo. Eu tenho ele até hoje, inclusive está com a mesma foto, porque eu achei essa foto maravilhosa. Eu tirando ali um belo cochilo ao longo dos meus 3 anos de idade. Mas enfim, gente, vamos começar realmente a tortura agora. Eu dei play. Salve pessoas, vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no meu canal. Abertura. No início, já vou pedir desculpa se tiver um... Peraí, já começou dando desculpa. Bom, no início eu vou pedir desculpa. Pô, Duda, primeiro vídeo, eu passava muita maquiagem. Eu de batom vermelho, só passei batom e hoje eu faço maquiagem no olho, né? Tipo, eu passo um lápis, um rímel. Mas nessa época eu me achava muito feia. Não que eu não me ache agora, mas nessa época eu tinha muita espinha. Eu tacava base no meu rosto porque eu queria esconder isso, né? Então, que loucura. Eu tava, tipo, pálida. Meu cabelo, ele era muito definido nessa época. Hoje eu estou com chapinha, né? Mas meu cabelo, ele é cacheado. E ele era muito mais definido nessa época. Eu não sei o que acontecia. E eu acho que ele tava mais curto do que ele está agora, né? Mas ele ficava muito bonito. Eu adorava a definição que ele tinha. Eu amava esse óculos também. Eu queria até uma armação parecida quando eu fui trocar depois, mas não tinha. Usava aparelho ainda, tadinha. Sofria tanto. E agora eu estou sofrendo com dente do siso, mas nessa época eu sofria por conta das manutenções. O look, eu estava com uma camisa social rosa.
não sei de onde eu tirei, mas eu estava com uma camisa social rosa e uma jardineira por cima. Não me peça pra explicar o que passou na minha cabeça, porque eu sei. Eu tava inventando moda, literalmente. Pandemia, gente, a gente inventava cada coisa. Eu não meti uma franja, mas eu meti um look estranho. Pelo menos eu não saí de casa pra ninguém me ver desse jeito. Então, assim, não tem foto, então eu não fiz. Não sei se vocês vão reparar, mas praticamente nesse vídeo eu forcei muito minha voz. Por que que eu forcei muito a minha voz? Porque eu sofri um bullying do cacete. Principalmente nessa época, eu ainda estudava na escola, que eu também sofri um bullying do caramba. E o pessoal sempre falou muito que minha voz era insuportável. E realmente nessa época ela era um pouco. E aí eu tentava forçar uma voz, assim, pra mostrar que a minha voz não era mais tão chata, assim, mas ela continuava sendo. E quando eu forçava, ficava mais ainda. Mas vamos continuar. Uns barulhos de reforma e tal, porque aqui na rua tá tendo obra, tá? Então ignorem. Mas enfim, eu virei youtuber, tipo, pela terceira vez. As outras eu era menor, então eu não lembro como que eu falava direito. Só lembro que eu era muito zoada e agora eu tô nem ligando. Que antigamente eu ligava muito pra opinião das pessoas, hoje em dia eu tô tipo, dane-se. E eu tô aqui gravando. Esse vídeo vai ser pra vocês me conhecerem um pouco, por isso que eu vou falar uns fatos. Então, eu realmente ligava muito pra opinião dos outros e aí eu continuava ligando, só que eu pagava de que, ai, não ligo, não tô nem aí pra ninguém, mas eu ligava. Nossa, mas como eu ligava? Hoje eu ainda ligo, não vou mentir, eu ligo um pouco, às vezes até pra postar uma foto eu falo, gente, vão me julgar, vão achar que eu estou querendo me oferecer. Mas nessa época, tanto que eu forcei muito uma voz que não era minha voz nessa época, tipo, minha voz, ela era um pouquinho menos que era nesses vídeos, porque eu forçava pra ser agradável. Porque eu sabia que esse vídeo, ele ia rodar ali entre a galera que eu estudava e que iam ver, e eu achei que eu ia ser ridicularizada. Então eu preferi falar que, eu não ligo, mas eu ligava super. Uns fatos sobre mim pra vocês. Mas antes eu gostaria de pedir duas coisinhas pra vocês. A primeira é que vocês entendam que eu estou de quarentena, por isso que eu estou gravando, espero que eu vá gravar vários vídeos pra vocês. Quando acabar isso, que eu espero que esteja perto, porque eu não aguento mais. Quando acabar e voltarmos às atividades normal, eu vou continuar gravando, só que pode ser que a frequência diminua um pouco. E eu espero que vocês compreendam isso. A segunda coisinha é pra vocês já se inscreverem, que eu vou postar um vídeo por semana enquanto a gente estiver de quarentena. Depois, como eu já disse, pode ser que isso diminua. Então aproveita e já se inscreve, gente. Então agora vamos logo pro vídeo, né? Que deu muita enrolação. O primeiro fato é que meu nome é Maria Eduarda, só que muita gente acha que o meu nome, na verdade, é o meu apelido, que no caso é Duda. Muita gente acha que é esse. Ninguém acha. Todo mundo sabe que quem é Duda é Eduardo ou Maria Eduarda. Só Eduarda. Só que meu nome é composto Maria Eduarda. Eu só queria falar que meu nome E é eu não gosto que me chamem só de Maria. Prefiro que chamem os dois. Só que muitos dos meus amigos começam a me chamar de Maria pra me irritar. E eu odeio até hoje que me chame de Maria. As únicas pessoas que têm essa licença poética é minha madrinha, que com certeza ela vai poder. Minha ex-melhor amiga, porque hoje a gente não tem tanto contato, né? A vida, cada uma seguiu o seu caminho, então, tipo, não teve briga, mas a gente se afastou. Então, assim, ela também me chamava, porque ela é dessa época, dessa escola. E meu melhor amigo, porque a irmã dele também é Maria Eduarda, e às vezes ele me chama de Maria por conta desse costume com ela, mas assim, não gosto. Os amigos começam a me chamar de Maria pra me irritar. Eu tenho 14 anos de idade. Eu sou uma pessoa muito sem paciência, acho que uma prova disso é eu ter nascido de 8 meses, no dia 17 de dezembro de 2005, a pessoa tava lá, saindo antes do tempo, tipo, oi mundo, tudo bem, cheguei. Não é sem paciência, é ansiedade. Eu tô no último ano do ensino fundamental, no caso, 9º ano, e já não aguento mais, imagino quando eu for pro ensino médio, Deus me ajude. Pausa. Não, essa daí foi boa. Não aguentava mais a escola. Se eu contar pra ela que ela vai virar professora, ela vai surtar? Que plot twist, hein, Maria Eduarda? Saiu de, eu odeio ir pra escola vou ser professora de história. A minha cor favorita é rosa, acho que é algo bem clichê, por eu ser menina e tal. Bem na minha cara, mas é tipo, eu incluo rosa em tudo, literalmente. Então, é sério, pode, tipo, ser uma coisa aleatória, dá um jeito de tacar ou rosa ou glitter, é sempre assim. Hoje não é Meu rosa glitter, signo é rosa e preto. é Sagitário, porém eu não acredito muito em signo, só que eu não posso negar que tem muitas coisas do meu signo que tem realmente a ver com a minha personalidade. A minha altura é 1,75, tem gente que acha alta, eu não acho tanto, porque tem uns amigos que são mais altos que eu e que eu fico tipo assim, olhando pra eles, então eu não me acho alta tanto assim.
Realmente, cara, e na verdade eu acho que eu não tenho 1,75 não, eu acho que eu tenho um pouquinho menos do 1,74. Vamos falar agora de um assunto que mexe com o coração, no caso o meu, só mesmo. As outras pessoas devem ter uma vergonha alheia de ver fazendo merda, mas tudo bem. Meu cabelo natural não é preto, ele é castanho, é um castanho médio, eu acho que é esse o nome. E antes de eu começar a pintar ele de preto, Eu amo esse cabelo teve preto. uns processinhos no meio. Primeiro que meu cabelo ele era um ondulado, assim, até os 6 anos de idade. Aí eu fui e cortei ele. Tipo, ele era Peguei pro grande, bem grande, inclusive. Eu fui e cortei ele aqui. E aí, aí começou o desastre. Minha mãe né? mandou Ele cortar por deixou conta de ser de uma um. coisa bonitinha, onduladinha, pra ser caguei pro mundo, literalmente. Ele não era definido, ele não era nada. Ele só existia. Era assim que funcionava a vida dele. E ele tinha vida própria, assim, por isso que eu falei a vida dele. Depois disso, eu sempre tive o sonho mais aleatório, de Queria ser ser a Barbie. loira. Por quê? Eu assistia muito a Barbie. E eu era muito fã dela, tipo, Estrela! Barbie. Não pode chorar. A estrela apareceu no vídeo. Pra quem não sabe, hoje eu tenho a lua, mas antes da lua eu tive o pingo, quer dizer, eu tive a estrela, e antes da estrela eu tive o pingo. E a estrela faleceu em 2021, e ali ela tá no vídeo. Não vou chorar, não vou chorar. Eu acho que vocês viram a estrela ali de fundo. Essa cachorrinha, acho que ela não tá pegando agora, mas ela vai aparecer muito nos vídeos. Voltando ao assunto, eu tinha muita vontade de ser loira por conta do desenho da Barbie. Não vou chorar. E eu sempre falava pra minha mãe. E ela ficava, quando você fizer 10 anos, você pinta. Só que aí eu cheguei e fiz 10 anos. Cheguei e fiz 10 E ela anos. não Cheguei lembrava e fiz 10 que anos. eu... Lembrava, no caso. Acho que é assim. E ela não fazia ideia que eu lembrava disso. E eu cheguei e fiz 10 anos e falei, oi mãe, então, 10 anos. 10 anos. Dá o cabelo, né? Gente, realmente, eu sou uma pessoa, quando eu coloco uma coisa na cabeça, nem coisa ruim tira. Hoje eu chamo isso de determinação, né? Mas assim, eu sou assim até hoje, né? Então, realmente, eu guardei essa informação na minha cabeça de que minha mãe tinha falado que com 10 anos eu poderia. E assim que eu fiz 10 anos, eu, oi mãe, tudo bem? Deixa eu ser loira. Cabelo, né? Que pra mim era pintar, no caso era descolorir, né? Porque eu queria ficar loira. Aí eu fiz mesh, Época caótica. que deu muito errado, podemos dizer, o resultado, porque eu mirei na Barbie. E eu acertei na noiva do Chuck. Aí depois, em 2020, eu decidi pintar o cabelo de preto. Melhor Tô escolha da feliz minha assim, vida. não pretendo mudar tão cedo. Porém, como eu sou uma pessoa muito doida, eu não duvido tanto Não da minha mudei. capacidade de fazer Tô até merda hoje, ainda no 5 cabelo. anos. Minha série favorita é Grey's Anatomy. E muita gente acha essa série insuportável só pelo fato dela ter várias temporadas. Sou fiel até hoje. Eu também achei ela muito chata na primeira temporada, mas depois fica muito interessante e eu gosto bastante. As histórias e tal. É porque todo mundo tem uma vida mais difícil que a minha. Quando eu acho que minha vida tá difícil, que tem alguma coisa, tá muito ruim, eu assisto Grey's Anatomy. Nessa série sempre tem alguma coisa muito ruim acontecendo, e principalmente na vida da Meredith, que é a personagem principal. Quando a minha vida sai dos trilhos, eu só penso, vou assistir Grey's Anatomy, porque é a minha série de conforto. Com certeza pode estar difícil pra mim, mas no dia da Meredith vai estar pior. Fora que, além de ter todas as histórias, o foco é a medicina. E a medicina é uma das 3 profissões bem possíveis de eu fazer, porque eu tenho um encanto enorme por essa profissão. E eu tenho muita vontade de fazer ou pediatria, ou uma faculdade que não tem nada a ver com essa área, assim, que é direito. Eu tenho muita vontade de fazer direito, ou pediatria, no caso, ou até mesmo cineastra. Eu acho... Não. Isso aqui é mentira. Não, nunca quis. Direito? Não. Eu com certeza assisti algum filme que na época eu achei legal a pessoa que fazia direito, porque nem Deolane tinha nessa época. Eu nunca fui fã da Deolane, mas hoje em dia o povo quer fazer direito por conta da Deolane. O que eu queria fazer direito? Nunca quis fazer direito. Só que é mentira, viu? Ou eu... eu vi a série policial, é por isso. La Casa de Papel, essas coisas eu gostava dessa área criminal. Mas não, eu queria por conta de ser policial.
Direito, medicina. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei obcecada, mas foi simplesmente por conta de Grey's Anatomy. Uma época que realmente eu fiquei obcecada, ai, quero ser médica. Ninguém contou pra ela, né, tadinha, pobrinha, nunca ia conseguir. Só se estudasse muito, coisa que eu não fazia nessa época. Eu era nerdola, mas assim, estudar nível medicina, eu nunca ia querer. Ou seja, eu não ia passar numa federal e eu não passando numa federal, eu não ia ter condições de eu ser uma medicina. Mas assim, eu gostava muito de Grey's Anatomy, gosto até hoje, é minha série de conforto. E eu queria muito ser cirurgiã porque eu achava os caras incríveis, né? Eu queria viver aquela vida, mas a gente sabe que na realidade não é assim. E cineastra, eu acho que foi um surto porque teve uma época que... Teve uma época não, por muito tempo eu queria ser atriz porque se eu fosse atriz eu ia conseguir ter todas as profissões que eu quisesse. Então era meio que um plano da Dudinha ali pra que eu conseguisse burlar o sistema, né? E eu conseguir ter todas as profissões que eu quisesse ter através da profissão de ser atriz. Porque eu achava que eu ia conseguir atuar ali como médica, como policial, seja o que for, eu ia conseguir atuar. Acho que é cineastra que fala. Eu acho muito top essas profissões e eu me identifico, assim, sei lá. Eu tenho muitas chances de fazer uma delas. Ou eu posso simplesmente, tipo, chegar com 18 anos, acho que com 18 anos, e eu mudar totalmente, assim, o destino que eu queira. Mudou. E fazer outra coisa totalmente distinta. Agora vamos pra uma área de amizades. Eu tenho muita facilidade em fazer amizade com meninos. Algo que é meio estranho pelo fato de eu ser menina, porém eu não simpatizo tanto com muitas meninas. Rivalidade feminina. Hoje em dia, as meninas têm muita frescura no negócio de amizade. Falei com outra, não sei o que, tá, sabe? Uma coisa assim. Eu, no auge dos meus 14 anos, eu era muito poucas ideias. Tipo, ai, não quer falar comigo? Some. Eu era assim, sabe? Tipo, ai, não quero estar na sua vida, tchau. Eu tava assim, sério, tipo, eu não tinha paciência pra nada. E nessa época tinha muita picuinha, obviamente, né? Tipo, ai, você falou com outra e não gosto dela, não sei o quê. E essas coisas iam me irritando. E eu acabei fazendo amizade com meninos. Tanto que até hoje eu tenho uma facilidade em fazer amizade com meninos. São poucas meninas que eu realmente tenho, de fato, abertura e que eu tenho amizade até hoje. Algumas eu tive e, assim, a gente se afastou por conta do tempo, não teve treta. Mas, assim, são poucas meninas que eu realmente abro a minha vida. Já com meninos, eu tenho essa facilidade e, assim, eu não sinto que eles julgam tanto quanto as meninas. É chato, sabe? Eu simpatizo muito mais com os meninos. Eu já fui assim, desse negócio das meninas, só que eu amadureci. Eu vejo que muitas meninas não. Aí eu vou deixando de lado, assim. E eu tenho uns gostos bem estranhos pra roupa. Eu não sei se tá pegando, mas hoje eu estou com uma camisa e uma jardineira jeans. E tá uma coisa bem estranha, mas eu achei que ficou legal, assim. E eu, tipo, tava com umas 3 camisas ali. E a jardineira ali embaixo. Eu falei, juntar vocês duas. E ficou bom. Bom assim, né? Pra mim ficou bom. Mas não ficou tanto. Gosta, Duda. Entendeu? Ficou uma coisa legal. Assim, não tá legal, não sei explicar. Outro fato sobre mim é que eu sou uma pessoa muito indecisa. E é um fato gritante, inclusive. O gosto musical, assim como o gosto de roupa, é muito aleatório, no caso, até hoje. De música. Porque eu gosto de funk, eu gosto de sertanejo, eu gosto de pagode, eu gosto de eletrônica, eu gosto de música antiga. Beatles é a minha banda favorita. Não, Beatles não era minha banda favorita. Eu com certeza, essa daí eu sei. Eu falei porque eu gostava de um menininho que ele gostava de Beatles. Eu gostava de ouvir Beatles, mas nunca foi minha banda favorita. Nossa, que legal, vou ouvir Beatles. Eu gosto dos Beatles, mas nunca foi minha banda favorita. Aí eu já tava no 9º ano, então foi antes, né? No 8º eu tive uma obsessão por um menino que ele gostava muito de Beatles. Mas assim, nunca foi minha banda favorita. E meu gosto musical, realmente, até hoje, ele é bem aleatório, né? Eu gosto de tudo um pouco, dá pra ver até pelos artistas que eu sou fã, né? Top 1, Lua Santana, depois vem uma Neva, assim, é uma bagunça muito louca. É uma mistura de tudo, menos K-pop, assim. Até hoje. Nada contra as pessoas que gostam de K-pop, mas eu não gosto. Perdão, então, mas nessa época era uma vergonha. Eu tenho um grande problema, que eu uso óculos, né, como vocês podem ver. E eu perco muita amizade por conta disso. Agora na quarentena, inclusive. Às vezes você precisa comprar alguma coisa, que na minha rua tem um mercadinho, tem as coisas na mesma rua. E você tem que ir de máscara, só que óculos e máscara não combina, porque você respira, isso é um
bafo aqui que tampa todo o Sofia. óculos. E como eu não quero morrer atropelada, eu deixo o quê? Eu deixo meu óculos Quer em morrer casa. exagerada? E vou comprar algo, tipo um pão, sei lá. E aí, já teve gente que eu encontrei e viu que eu tava sem óculos e, tipo, meio que tentou falar comigo. Só que eu não percebi que as pessoas estavam tentando falar comigo. Porque eu então é ando porque muito você é cega, nunca com a a pessoa, cabeça na não lua, quero falar com sabe? você Eu sou com seus meio óculos. assim. E a pessoa me chamou, eu nem tchum. A pessoa achou que eu estava ignorando ela, mas na verdade eu não estava enxergando que ela estava perto de mim. Isso Tipo, até a hoje pessoa com tá do outro óculos? lado da rua, eu tô enxergando um borro, assim, colorido. É assim que eu enxergo. Cega. Eu não sou Piorou, cega, eu tipo, acho nossa, eu consigo viver sem óculos, só que, tipo, eu tenho que estar com a pessoa perto, sei lá, algo assim, pra eu enxergar de fato que é a Não pessoa. consigo mais. Senão ela fica assim, é tipo uma coisa de idiota, mas é assim minha vida. Eu tenho muita Toda hora baixando, né, vontade pra de ler. viajar. Gente, esses cortes estavam péssimos, né? Realmente, até hoje eu não sei editar muito bem, mas aí tava terrível. Meu Deus. Maria Eduarda, você não assistiu esse vídeo não, mulher? Tudo bem que tinha 14 anos, né? Mas, meu Deus, Duda, meu Deus. Pra 2 lugares. Pra onde? Eu sou uma pessoa que eu ama viajar. Como que eu E gosto. eu tenho certeza que quando eu fizer 18 anos e eu começar a trabalhar, eu vou viajar bastante. Alguém avisa! Alguém me avisa, tadinha. Ficou trabalhando direto. Eu acho que eu fiquei 3 anos sem ir pra praia porque eu só trabalhava. Vamos ver aonde a Dudinha queria passear. Essas 2 viagens, pra mim, que eu quero muito fazer. A primeira é pra Porto Seguro, aqui no Brasil mesmo, na Bahia. E a outra é pra a Grécia. Eu tenho muita vontade de conhecer a Espanha também, só que a Grécia é, tipo, prioridade, mano. Então, Não, Grécia é prioridade não, meu bem. Prioridade é a Espanha, sempre foi a Espanha, tanto que eu citei a Espanha ali. A Grécia, eu com certeza tava obcecada por alguma coisa que eu tava vendo na internet na época. Assim como Porto Seguro, eu lembro que nessa época eu assistia muito vídeo de formatura, sabe? Dessas meninas indo pra Porto Seguro. E eu achava muito legal e eu queria viver aquela experiência. Só que como eu estudava em escola pública, nunca que eu ia ter aquela festa de formatura, né? Então o que eu queria é viajar para Porto Seguro para conhecer e ter a experiência de formatura. Realmente é um lugar muito bonito. Tenho vontade de conhecer, mas não falaria, nossa, é meu top 2, como eu falei aí nesse vídeo. Não seria. Espanha sempre assim, ó. Espanha é acima de tudo e de todos o meu lugar preferido no mundo e que eu preciso conhecer porque é realmente um desejo do fundo do meu coração. essa é, tipo, prioridade, mano. Então, eu uso aparelho, né? Deu pra perceber. Deu. Se não deu, você tá meio cego, anjo. Grossa E até hoje. antes do aparelho, muita gente fala, nossa, pra que você vai pôr aparelho se você é nova? Eu acho que eu tinha 12 Bullying. anos. Eu ainda sou nova, mas Única resposta. era um pouquinho mais, né? E por que eu decidi pôr aparelho? Bullying. Porque eu sempre fui uma pessoa muito indecisa, ó, insegura com a minha aparência. E eu recebi muitas críticas, tipo, comentários maldosos sobre meus dentes, que eram bem separados e eu nunca gostei muito deles. Era um dente no Brasil e outro na China. Eu literalmente passava a língua no meio dos dentes. Então, assim, eu precisei até fazer cirurgia pra poder juntar os dentes, porque senão ia separar. Independente das pessoas acharem bonito, eu não me sentia confortável. Militante, minha época Então militante. eu pedi pra minha mãe, ela sabia que eu não gostava e ela foi e me levou no dentista e tal. Fiz todo um acompanhamento pra depois colocar aparelho. E hoje eu estou há 2 anos com isso, sofro, porém sofro feliz, porque eu sei que no final vai ter um resultado, né? Espero. Último fato que eu vou falar. Alguém avisa ela que teve um probleminha que não foi tão tranquilo assim. A dentista que fez o tratamento não me informou da maneira correta, né? Que eu teria que usar contenção por um período maior. Ela falou que eu teria que usar 1 mês e depois eu poderia usar só pra dormir. Ou seja, com o meu problema não funcionou. Eu cheguei a usar contenção por uns 2 anos, assim, né? Usando só pra dormir, 1 mês certinho, depois só pra dormir, e aí eu tive um problema. Um dia eu derrubei a contenção e a lua, não lembro se foi a lua ou a estrela, eu sei que comeram. E aí, ao invés de fazer outra, né? Eu fiquei ali uns 5 dias sem e meu dente começou a abrir. E eu, traumatizada com o bullying que passei na vida, eu falei, não, vou colocar aparelho de novo e precisei usar mais 1 ano pra fechar tudo. E até hoje eu não me livrei 100% da contenção, porque eu preciso usar a contenção agora porque o maldito do dente do siso está nascendo. 19º fatos. Meu Deus, Maria Eduarda, o que aconteceu aí? Meu Deus! É sobre a minha alergia. Eu tenho uma alergia, que o nome dela é dermatite atópica. E ela envolve muito meu emocional. Então ela, tipo, dá umas crises
Bonitinha, eu falei disso no primeiro Quando vídeo. meu emocional tá meio afetado, assim, no caso. Sempre. Só que, graças a Deus, durante essa quarentena, eu não sei o que aconteceu comigo, mas melhorou muito. De novo, Dudinho. Demais, assim, sabe? Tá absurda a diferença. Eram umas feridas que ficavam assim na perna, hoje só tem a cicatriz. E deu. Tá dando tudo certo, tá voltando, mas foram. Eu já sofri muito por conta disso, piadas, comentários maldosos. Então, gente, por favor, não falem o que vocês Militante. não saibam. Eu tenho isso aqui, não é contagioso, não dava nada. A única pessoa que sofria com isso era eu. Então, além de sofrer com isso, eu ainda tinha que sofrer com os comentários das pessoas, que é o que eu achava a pior coisa. Hoje em dia eu aprendi a ignorar, sabe? Acho que foi até isso que me fez melhorar. Mas antes, nossa, eu chorava, era triste, mas graças a Deus tudo passou. E, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que talvez tenha ficado um pouco longo, mas foi esse. Uns fatos sobre mim aí pra vocês me conhecerem. E é isso. Deixem o like aí, se inscrevam no canal pra saber quando forem ter vídeos novos. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. Gente, que caos, que caos. Não, gente, vamos lá. Eu expus as minhas inseguranças, assim, no primeiro vídeo do canal, sério. Eu achei o máximo, eu admirei a Dudinha por isso. Nessa época eu era uma grande Dilma militante. Ficou nítido que eu não sabia editar e eu não sabia fatos interessantes também pra compartilhar, mas eu também só tinha 14 anos, né? Então, assim, não tinha muitas coisas boas pra falar. Mas foi legal olhar pra trás e ver ali o começo de tudo, né? Porque esse foi o primeiro vídeo do canal. Que loucura essa roupa, a adolescência, ela realmente é um caos na vida do ser humano. Ali, no auge da minha rebeldia da moda, que caos que foi isso. Mas essa era a Dudinha de 5 anos atrás, né, gente? Então a gente tem que dar um desconto pra ela. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse react maluco aí, desse episódio, que foi o primeiro episódio deste canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Me sigam nas redes sociais, @DudaSilva. E foi isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!